Capítulo 2. O estranho. Capturados. A frequência da hospedaria naquela noite foi esparsa. Os fregueses eram agora dragonianos, apesar de alguns residentes de Solace ainda entrarem para um drink. Em geral, eles não ficavam muito tempo por achar a companhia desagradável e ser difícil suportar as lembranças dos velhos tempos. Naquela noite havia um grupo de hobgoblins que olhava os dragonianos com desconfiança, e 3 humanos vestidos de forma grosseira que tinham vindo do norte. No início, eles tinham sido forçados a trabalhar para Lord Verminard, mas agora eles lutavam simplesmente pelo prazer de matar e saquear. Havia alguns cidadãos de Solace sentados em um canto. Rederic, o teocrata, não estava em seu lugar habitual. Lord Verminard tinha recompensado o serviço prestado pelo alto teocrata, colocando-o entre os primeiros a serem mandados para as minas de escravos. Perto do pôr do sol, um estranho entrou na hospedaria e ocupou uma mesa em um canto escuro perto da porta. Tika não sabia dizer muito a respeito dele. Ele vestia um manto pesado e usava um capuz que lhe cobria a cabeça. Ele parecia fatigado. Sentou-se devagar em sua cadeira, como se suas pernas não fossem mais capazes de sustentá-lo. "O que você deseja?" Tika perguntou ao estranho. O homem baixou a cabeça e puxou um lado de seu capuz com sua mão delgada. "Nada, obrigado", ele disse com uma voz suave, carregada de sotaque. "É permitido sentar-se aqui e descansar? Eu tenho que encontrar alguém. Que tal uma caneca de cerveja enquanto espera?" Tika sorriu. O homem olhou para cima e ela viu os olhos castanhos brilharem das profundezas de seu capuz. "Está bem", o estranho disse. "Estou com sede. Traga-me sua cerveja." Tika caminhou na direção do bar. Enquanto pegava a cerveja, ela ouviu mais fregueses entrando na hospedaria. "Só um minuto!" ela gritou, incapaz de se virar. "Sentem-se onde quiserem. Eu os atenderei assim que puder." Ela olhou por sobre os ombros para os recém-chegados e quase deixou a caneca cair. Tika engoliu em seco e tentou se manter calma. "Não os entregue." "Sentem-se em qualquer lugar, estranhos", ela disse em voz alta. Um dos homens, um cara grande, deu a impressão de que ia falar alguma coisa. Tika franziu a testa para ele e balançou a cabeça. Seus olhos voltaram-se para os dragonianos sentados no centro do saguão. Um homem de barba liderava o grupo, que passou diante dos dragonianos que examinaram os estranhos com grande interesse. Eles viram 4 homens, uma mulher, um anão e um kender. Os homens estavam vestidos com mantos e botas manchados de lama. Um deles era extremamente alto, outro extremamente grande. A mulher estava coberta com peles e caminhava de braço dado com um homem alto. Todos eles pareciam abatidos e cansados. Um dos homens tossia e se apoiava em um cajado de aparência estranha. Eles cruzaram um saguão e se sentaram em uma mesa no canto mais longínquo. "Mais dessa escória de refugiados", zombou um dragoniano. "Os humanos parecem sadios e todos sabem que anões são bons trabalhadores. Por que será que eles não foram despachados?" "Eles serão, assim que o Cotiliquê deitar os olhos neles." "Talvez nós devêssemos cuidar desse assunto agora mesmo", disse um terceiro, franzindo a testa na direção dos 8 estranhos. "Não, eu estou de folga. Eles não vão muito longe." Os outros riram e continuaram a beber. Já havia várias canecas vazias na frente deles. Tika levou a cerveja para o estranho de olhos castanhos e a colocou na frente dele apressadamente. Depois, correu até a mesa dos recém-chegados. "O que vocês vão querer?" ela perguntou com frieza. O homem alto, de barba, respondeu com uma voz baixa e rouca. "Cerveja e comida", ele disse. "E vinho para ele." Ele acenou com a cabeça para o homem que estava tossindo quase sem parar. O homem sacudiu a cabeça. "Água quente", ele murmurou. Tika acenou e saiu. Por força do hábito, ela estava indo para o lugar onde era a cozinha antigamente. Depois, lembrando-se de que ela não existia mais, deu uma volta e se dirigiu para a cozinha improvisada, que tinha sido construída por goblins sob a supervisão dragoniana. Assim que chegou à cozinha, ela surpreendeu a cozinheira ao pegar a frigideira com todas as batatas apimentadas e levá-la para o saguão comum. "Cerveja para todos e uma caneca de água quente", ela pediu a Desra atrás do balcão. Tika agradeceu às estrelas por Otik ter ido para casa mais cedo. "E Trum, atenda aquela mesa." Ela passou pela mesa dos hobgoblins enquanto voltava para os recém-chegados. Ela bateu a frigideira na mesa, olhando de relance para os dragonianos, vendo que eles estavam absortos com suas bebidas.
Ela, de repente, abraçou o grande homem e deu-lhe um beijo, que o fez ficar vermelho. Ah, Caramon, ela sussurrou rapidamente. Eu sabia que você voltaria para mim. Me leve com você, por favor, por favor. Ei, devagar, devagar, Caramon disse, dando uns tapinhas sem jeito nas costas dela e pedindo ajuda para Tanis com um olhar. O meio-elfo interveio rapidamente, sem tirar os olhos dos dragonianos. Tika, acalme-se, ele disse para ela. Tem gente olhando. É verdade, ela disse com sagacidade e endireitou o corpo, alisando o avental. Depois de trazer os pratos, ela começou a servir as batatas apimentadas, enquanto Desra trazia cerveja e água quente. Conte-nos o que aconteceu em Solace, Tanis disse com a voz engasgada. Tika sussurrou rapidamente a história, enquanto servia o prato de todos eles, dando uma porção dupla para Caramon. Os companheiros ouviram num silêncio assustador. E então, Tika concluiu, toda semana, as caravanas de escravos partem para Paxtarcas. Só que agora eles já levaram quase todo mundo e deixaram para trás só os peritos, como Teros Ferro Forjado. Eu temo por ele. Ela baixou a voz. Ele jurou para mim a noite passada que não trabalharia mais para eles. Tudo começou com aquele grupo de elfos cativos. Elfos? O que os elfos estão fazendo aqui? Tanis perguntou, falando alto demais por causa do assombro. Os dragonianos viraram as cabeças para olhar para ele. O estranho de capuz que estava no canto levantou a cabeça. Tanis curvou-se e esperou que os dragonianos voltassem suas atenções para os drinks. Depois, começou a fazer novas perguntas sobre os elfos para Tika. Naquele instante, os dragonianos gritaram pedindo mais cerveja. Tika suspirou. É melhor eu ir. Ela colocou a frigideira na mesa. Eu a deixarei aqui. Terminem de comer as batatas. Os companheiros comeram com desânimo. A comida tinha gosto de cinzas. Raistlin preparou sua estranha infusão de ervas e a bebeu. Sua tosse melhorou quase que imediatamente. Caramon observava Tika enquanto comia com um ar pensativo. Ele ainda podia sentir o calor do corpo dela no momento em que o abraçou e a delicadeza de seus lábios. Sensações agradáveis percorreram seu corpo e ele se pôs a pensar se as histórias que ele tinha ouvido sobre Tika eram verdadeiras. Esse pensamento deixou-o triste e com ódio. Um dos dragonianos ergueu a voz. Pode ser que nós não sejamos homens com os quais você está acostumado, doçura. Ele disse bêbado e colocou o braço escamoso em volta da cintura de Tika. Mas isso não significa que nós não sejamos capazes de encontrar formas de fazê-la feliz. Caramon soltou um grunhido do fundo da garganta. Sturm, que tinha ouvido tudo, olhou com raiva e levou à mão a espada. Segurando o braço do cavaleiro, Tanis disse, autoritário, vocês dois, parem com isso. Nós estamos numa cidade invadida. Sejam sensatos. Isso não é hora de cavalheirismos. Você também, Caramon. Tika sabe cuidar de si mesma. Dito e feito, Tika se esquivou com a habilidade do toque do dragoniano e voltou irritada para a cozinha, pisando duro. Bem, o que é que nós fazemos agora? Flint resmungou. Nós voltamos para Solace à procura de suprimentos e tudo que encontramos são dragonianos. Minha casa virou cinzas. Tanis não tem nem mesmo uma copadeira, quanto mais uma casa. Tudo que nós temos são os discos de platina de alguma deusa antiga e um mago doente com alguns feitiços novos. Ele ignorou o olhar furioso de Raistlin. Nós não podemos comer os discos, e o mago não aprendeu a conjurar comida. Então, mesmo que soubéssemos para onde ir, nós morreríamos de fome antes de chegar lá. Você ainda acha que nós deveríamos ir para Haven? Lua Dourada perguntou, erguendo os olhos para Tanis. E se a situação lá estiver tão ruim quanto aqui? Como é que descobrimos se o Conselho dos Altos Seguidores ainda existe? Eu não sei dizer, Tanis disse suspirando. Ele esfregou os olhos com a mão. Mas eu acho que nós deveríamos tentar chegar em Qualinest. Taslerhoff, entediado com a conversa, bocejou e se inclinou, apoiando-se às costas da cadeira. Para ele, não importava para onde eles iam. Examinando a hospedaria com muito interesse, ele teve vontade de se levantar e olhar o lugar exato onde a cozinha era antigamente. Mas antes deles entrarem, Tanis tinha-os alertado para eles não arranjarem confusão. O Kender contentou-se em estudar os outros fregueses. Ele notou imediatamente o estranho de capuz e manto na entrada da hospedaria, observando-os com atenção, enquanto a conversa entre os companheiros se tornava mais calorosa. Tanis levantou a voz e a palavra Qualinest soou novamente.
O estranho colocou a caneca de cerveja na mesa com uma pancada. Quando Taz ia chamar a atenção de Tanis para esse fato, Tika saiu da cozinha com a comida dos dragonianos, batendo com os pratos na mesa ao servi-los, evitando habilmente as mãos com garras deles. Depois, ela voltou até o grupo. "Você poderia me trazer mais batatas?" Caramon perguntou. "É claro." Tika sorriu para ele e pegou a frigideira para voltar à cozinha. Caramon sentiu os olhos de Raistlin observando-o. Ele ficou vermelho e começou a brincar com um garfo. "Em Qualineste?" Tanis reiterou, levantando a voz enquanto contestava um ponto de Sturm que queria ir para o norte. Taz viu o estranho do canto levantar-se e caminhar na direção deles. "Tanis, pessoal," o Kender disse suavemente. A conversa parou. Com os olhos em suas canecas de cerveja, todos eles eram capazes de sentir e ouvir a aproximação do estranho. Tanis xingou a si mesmo por não tê-lo notado antes. Os dragonianos, por outro lado, tinham notado o estranho. Assim que ele chegou perto da mesa das criaturas, um dos dragonianos estendeu o pé com garras em seu caminho. O estranho tropeçou e caiu de cabeça em uma mesa próxima. As criaturas gargalharam. Então, um dragoniano viu de relance o rosto do estranho. "Elfo!" O dragoniano sibilou, puxando o capuz e revelando os olhos amendoados, as orelhas pontiagudas e delicadas e os traços masculinos de um elfo. "Deixe-me passar," o elfo disse, afastando-se com as mãos levantadas. "Eu só ia saudar esses viajantes." "Você vai saudar o Cotiliquê, elfo!" O dragoniano rangeu os dentes, levantando-se num salto e segurando o estranho pelo colarinho de seu manto. A criatura empurrou o elfo de costas contra o balcão. Os outros dois dragonianos riram alto. Tika, que voltava para a cozinha com a frigideira, caminhou na direção dos dragonianos. "Parem com isso!" ela gritou, segurando um dos dragonianos pelo braço. "Deixe-o em paz. Ele é um freguês que paga pelo que consome, tanto quanto vocês. Vá cuidar da sua vida, garota." O dragoniano empurrou Tika de lado, depois agarrou o elfo com uma das mãos e o atingiu 2 vezes no rosto. As pancadas arrancaram sangue. Quando o dragoniano o soltou, o elfo cambaleou, chacoalhando a cabeça grogue. "Ah, mate-o!" gritou um dos humanos do norte. "Faça-o esganiçar como os outros." "Eu arrancarei os olhos amendoados de sua cabeça. É isso que eu farei." E o dragoniano sacou a espada. Isso já foi longe demais. Sturm ergueu-se e os outros foram atrás dele. Apesar de todos acharem que havia pouca chance de salvar o elfo, eles estavam muito longe dele. Mas havia ajuda mais perto. Com um grito agudo de raiva, Tika Weylan acertou a cabeça do dragoniano com sua pesada frigideira de ferro. Ouviu-se um som metálico abafado. O dragoniano olhou para Tika com um ar estúpido durante um segundo. Depois caiu no chão como uma cobra. O elfo pulou para a frente e sacou uma faca, enquanto os outros 2 dragonianos se levantavam para pegar Tika. Sturm chegou ao lado dela e acertou um dos dragonianos com sua espada. Caramon levantou o outro com seus grandes braços e jogou-o sobre o balcão. "Vendaval! Não deixe que eles saiam pela porta!" Tanis gritou, ao ver os hobgoblins se levantarem. O homem das planícies segurou um dos hobgoblins no momento em que ele colocava a mão na maçaneta da porta, mas o outro escapou de sua mão. Eles o ouviram chamar os guardas. Tika, ainda empunhando sua frigideira, acertou um hobgoblin na cabeça, mas outro hobgoblin, ao ver Caramon avançar em sua direção, pulou pela janela. Lua Dourada colocou-se de pé. "Use sua mágica," ela disse para Raistlin, agarrando-o pelo braço. "Faça alguma coisa." O mago olhou para a mulher com frieza. "É um caso perdido," ele sussurrou. "Eu não vou desperdiçar minha energia." Lua Dourada olhou para o mago furiosa, mas ele já tinha voltado para sua bebida. Achando melhor ficar calada, ela correu até Vendaval, levando a bolsa contendo os preciosos discos de Michacal em seus braços. Ela podia ouvir as cornetas tocando sem parar nas ruas. "Nós temos que sair daqui," Tanis disse. Mas naquele momento, um dos guerreiros humanos prendeu o pescoço de Tanis numa gravata, derrubando-o no chão. Taslehoff deu um grito, pulou no balcão e começou a jogar canecas contra o adversário do meio-elfo, quase acertando Tanis. Flint estava observando o elfo estranho no meio desse caos. "Eu te conheço!" ele gritou de repente. "Tanis, ele não é..." Uma caneca atingiu a cabeça do anão, derrubando-o imediatamente. "Ops!" disse Taz. Tanis sufocou o nortista e o deixou inconsciente debaixo de uma mesa.
Ele tirou o taz do balcão, colocando o Kender no chão e ajoelhou-se ao lado de Flint, que estava resmungando, tentando se levantar. Tannis, aquele elfo. Flint piscou meio grogue, depois perguntou: o que foi que me atingiu? Aquele cara grande debaixo da mesa, Taz disse apontando. Tannis colocou-se em pé e olhou para o elfo que Flint tinha indicado. Giltanas? O elfo encarou. Tantalas? Ele disse sem emoção. Eu jamais o teria reconhecido. Essa barba... As cornetas tocaram novamente, desta vez mais próximas. Grande Reorx! O anão grunhiu e levantou-se cambaleando. Nós temos que sair daqui. Vamos, pelos fundos. Não tem mais os fundos! Chica gritou, ainda segurando a frigideira. Não! Disse uma voz à porta. Não tem mais os fundos. Vocês são meus prisioneiros. A chama de uma tocha iluminou o saguão. Os companheiros protegeram os olhos, distinguindo a silhueta de hobgoblins atrás de uma figura pequena e gorda na porta. Os companheiros podiam ouvir o som de pés andando do lado de fora. Depois, o que parecia ser uma centena de goblins olhou para dentro da janela e espiou pela porta. Os hobgoblins atrás do balcão, que ainda estavam vivos ou conscientes, levantaram-se e empunharam suas espadas, examinando os companheiros com raiva. Sturm, não seja tolo! Tannis gritou e segurou o cavaleiro quando ele já se preparava para atacar a agitada massa de goblins que lentamente formavam um anel de aço em volta deles. Nós nos entregamos! O meio-elfo gritou. Sturm olhou para o meio-elfo com raiva e, por um momento, Tannis pensou que ele fosse desobedecer. Por favor, Sturm, Tannis disse calmamente. Confie em mim. Não é hora de morrermos. Sturm hesitou. Olhou em volta para os goblins que se amontoavam dentro da hospedaria. Eles ficaram parados, com medo da espada dele e de sua perícia, mas ele sabia que eles atacariam num segundo, se ele fizesse o menor movimento. Não é hora de morrermos. Que palavras estranhas. Por que será que Tannis as tinha dito? Será que algum homem já teve uma hora de morrer? Se ela existe, Sturm percebeu que esta não era a hora, se dependesse dele. Não havia glória em morrer em uma hospedaria, pisado pelos pés fedorentos dos goblins. Vendo que o cavaleiro tinha guardado sua arma, a figura que estava à porta decidiu que era seguro entrar, rodeado por uns 100 soldados de sua tropa. Os companheiros viram a pele cinza e manchada, e os olhos vermelhos e semicerrados, como os olhos de um porco de Cotiliquetoede. Taslerhoff engoliu em seco e se apressou em ficar ao lado de Tannis. Com certeza ele não nos reconhecerá, Tas murmurou. O sol estava se pondo quando eles nos pararam, perguntando pelo cajado. Aparentemente, Toed não os reconheceu. Muita coisa tinha acontecido em uma semana, e o Cotiliquê tinha coisas importantes em sua cabeça que já estava cheia. Seus olhos vermelhos focaram os emblemas de cavaleiro sob o manto de Sturm. Mais refugiados de Solâmia, Toed comentou. Sim, Tannis mentiu rapidamente. Ele duvidava que Toed soubesse da destruição de Shakt-Zarot. Ele achou que seria altamente improvável que este Cotiliquê soubesse qualquer coisa sobre os discos de Mishakal. Mas Lord Verminard sabia dos discos e ele logo saberia da morte do dragão. Até mesmo um anão da Ravina seria capaz de fazer essa ligação. Ninguém pode saber que eles vieram do leste. Nós viajamos vários dias vindo do norte. Nós não queríamos criar confusão. Estes dragonianos começaram tudo. Sim, Toed disse com impaciência. Eu já ouvi isso antes. Seus olhos, que já eram fechados, se estreitaram ainda mais. Ei, você! Ele gritou, apontando para Raistlin. O que você está fazendo, se escondendo aí atrás? Peguem-no, rapazes! O Cotiliquê deu um passo nervoso para trás da porta enquanto ele observava Raistlin cautelosamente. Vários goblins correram para os fundos, derrubando mesas e cadeiras no afã de chegar até o jovem frágil. Caramon grunhiu no fundo de seu peito. Tannis fez um gesto para o grande guerreiro, aconselhando-o a ficar calmo. Levante-se! Um dos goblins resmungou, cutucando Raistlin com uma lança. Raistlin se levantou lenta e cuidadosamente e recolheu suas bolsas. Quando ele ia pegar seu cajado, o goblin agarrou o ombro frágil do mago. Não me toque, Raistlin disse com sua voz sibilante, afastando-se. Eu sou um mage. O goblin hesitou e olhou para Toed. Pegue-o, gritou Cotiliquê, escondendo-se atrás de um goblin imenso. Traga-o aqui com os outros. Se todo homem usando um robe vermelho fosse um mágico, esse país seria destruído por coelhos. Se ele não vier pacificamente, espete-o. Talvez eu o espete assim mesmo. O goblin grasnou.
A criatura segurou a ponta de sua lança contra a garganta do mago, gorgolejando de tanto rir. Mais uma vez, Stannis segurou Caramon. Seu irmão é capaz de cuidar de si mesmo, ele sussurrou rapidamente. Raistlin levantou as mãos, os dedos abertos como se estivesse se rendendo. De repente, ele disse as palavras Khalit Karan Toban-Skar e apontou os dedos para o Goblin. Pequenos dardos brilhantes, feitos de pura luz branca, saíram em feixes da ponta dos dedos do mago, atravessaram o ar como listras e foram cravar profundamente no peito do Goblin. A criatura caiu com um grito estridente e ficou se contorcendo no chão. Enquanto o cheiro de carne e pelos queimando enchia o ar, os outros goblins avançaram uivando, furiosos. "Não o matem, seus tolos!" Toed gritou. O Cotiliquê tinha se afastado da porta, mas continuava mantendo o goblin imenso na frente dele como proteção. Lord Verminard paga uma boa recompensa por utilizadores de mágica. Mas Toed estava inspirado. O Lorde não paga nenhum prêmio por Kenders vivos, somente por suas línguas. Faça isso outra vez, mago, e o Kender morre. E de que me vale o Kender? Raistlin resmungou. Houve um longo silêncio na sala. Stannis sentiu o suor frio escorrendo. Não havia dúvida de que Raistlin era capaz de cuidar de si mesmo. Que se dane o mago! Essa, com certeza, também não era a resposta que Toed estava esperando, e ele ficou meio sem saber o que fazer, principalmente porque esses grandes guerreiros ainda estavam com suas armas. Ele olhou quase que implorando para Raistlin. O mago pareceu encolher os ombros. "Eu irei pacificamente", Raistlin sussurrou, seus olhos dourados brilhando. "Só não me toquem." "Não, claro que não", Toed murmurou. "Tragam-no." Os goblins, lançando olhares inquietos na direção do Cotiliquê, permitiram que o mago ficasse ao lado de seu irmão. "Estão todos aí?" perguntou Toed irritado. "Então peguem suas espadas e suas mochilas." Stannis, na esperança de evitar mais confusão, tirou o arco do ombro e o colocou junto com sua aljava no chão cheio de fuligem da hospedaria. Taslerhoff colocou rapidamente seu rupaque no chão. O anão, resmungando, deixou seu machado de batalha. Os outros seguiram a liderança de Stannis, exceto Sturm, que se levantou e cruzou os braços contra o peito. "Por favor, deixe-me ficar com minha mochila", Lua Dourada disse. "Eu não tenho armas nela. Nada de valor para vocês, eu juro." Os companheiros viraram e olharam para ela, todos eles se lembrando dos preciosos discos que ela carregava. Um silêncio tenso caiu sobre eles. Vendaval ficou de frente para a Lua Dourada. Ele tinha colocado seu arco no chão, mas ainda tinha a espada, o cavaleiro também. De repente, Raistlin interveio. O mago tinha colocado no chão seu cajado, suas bolsas de componente de magia e a mochila preciosa que continha seus grimórios. Ele não estava preocupado com eles. Ele tinha colocado magias de proteção nos livros. Qualquer pessoa que não fosse o próprio dono que os tentasse ler ficaria louco. E o cajado de Magios era suficientemente capaz de tomar conta de si mesmo. Raistlin esticou as mãos na direção de Lua Dourada. "Dê-lhes a mochila", ele disse gentilmente. "Senão eles vão nos matar." "Ouça o que ele diz, minha querida", disse Toed com pressa. "Ele é um homem inteligente." "Ele é um traidor", gritou Lua Dourada, apertando a mochila. "Dê a mochila para eles", Raistlin repetiu de forma hipnótica. Lua Dourada sentiu-se enfraquecer. Sentiu o estranho poder dele tomando conta dela. "Não!" ela engasgou. "Esta é nossa esperança. Tudo vai ficar bem", Raistlin sussurrou, olhando dentro de seus olhos azuis claros. "Lembra-se do cajado? Lembra quando eu o toquei?" Lua Dourada piscou. "Sim", ela murmurou. "Ele deu um choque em você." "Psst", Raistlin alertou. "Dê-lhes a mochila. Não se preocupe, tudo sairá bem. Os deuses protegem a quem lhes pertence." Lua Dourada fixou o olhar no do mago. Depois fez um sinal com a cabeça ainda relutante. Raistlin esticou as mãos delicadas para pegar a bolsa dela. Cotiliquê Toed olhou para a bolsa com ganância, ansioso para saber o que havia dentro dela. Ele iria descobrir, mas não na frente de todos esses goblins. Por fim, havia apenas uma pessoa que não tinha obedecido ao comando. Sturm estava imóvel, o rosto pálido. Seus olhos piscavam extremamente agitados. Ele segurava firmemente a antiga espada de 2 mãos de seu pai. De repente, Sturm virou-se, chocado por sentir os dedos de Raistlin queimando seu braço.
Eu garantirei sua segurança, o mago murmurou. Como? O cavaleiro perguntou, recuando para evitar o toque de Raistlin, como se ele fosse uma cobra venenosa. Eu não tenho de explicar meus métodos para você, Raistlin sibilou. Confie em mim, ou não. Você escolhe. Sturm hesitou. Isto é ridículo, Toedes esganiçou. Matem o cavaleiro. Matem-nos se eles causarem mais problemas. Eu estou perdendo meu sono. Muito bem, Sturm disse com uma voz engasgada. Ele avançou e colocou sua espada com reverência sobre o monte de armas. Sua antiga bainha de prata, decorada com o Alcione e a rosa, cintilava sob a luz. Ah, realmente uma linda arma, Toedes disse. Ele teve uma visão repentina dele mesmo se encaminhando para uma audiência com Lord Verminard, trazendo a espada de um cavaleiro solâmico pendurada na cintura. Talvez eu mesmo deva ficar com ela em custódia. Traga! Antes que ele pudesse terminar, Raistlin deu um passo à frente e se ajoelhou ao lado da pilha de armas. Um clarão luminoso saiu de sua mão. Raistlin fechou os olhos e começou a murmurar palavras estranhas, enquanto mantinha as mãos esticadas sobre as armas e as mochilas. Detenham-no! Toedes gritou, mas ninguém ousou. Por fim, Raistlin parou de falar e sua cabeça se curvou para a frente. Seu irmão correu para ajudá-lo. Raistlin colocou-se de pé. Saibam disso, o mago disse, seus olhos dourados percorrendo todo o saguão comum. Eu conjurei uma magia sobre nossos pertences. Qualquer um que vier a tocá-los será lentamente devorado por um grande verme catirpélios, que subirá do abismo e chupará o sangue de suas veias até ele não ser mais do que uma casca seca. O grande verme catirpélios! Soprou Taslerhoff, com os olhos brilhando. Isso é incrível! Eu nunca ouvi falar de... Tanis colocou a mão sobre a boca do Kender. Os goblins se afastaram do monte de armas que parecia quase brilhar com uma áurea verde. Alguém pegue aquelas armas! Ordenou Toedes furioso. Pegue-as você! Murmurou um goblin. Ninguém se mexeu. Toedes estava confuso. Apesar dele não ser particularmente criativo, uma imagem vívida do grande verme catirpélios surgiu em sua mente. Muito bem, ele murmurou. Levem os prisioneiros e coloquem-nos em jaulas e tragam essas armas também. Ou vocês desejarão que o tal do verme, que eu não sei o nome, estivessem chupando seu sangue. Toedes saiu pisando duro, irritado. Os goblins começaram a empurrar os prisioneiros para a porta, cutucando-os nas costas com suas espadas. Entretanto, ninguém tocou Raistlin. Foi um feitiço maravilhoso, Haste, Caramon disse em voz baixa. Quão eficiente ele é? Ele poderia... A eficiência dele depende de sua inteligência, Raistlin sussurrou e ergueu a mão direita. Quando viu a marca negra da pólvora que provocou o clarão, Caramon deu um sorriso sinistro de quem tinha compreendido. Tanis foi o último a sair da hospedaria. Ele deu uma última olhada em volta. Havia uma única lâmpada pendurada no teto. Mesas tinham sido viradas, cadeiras quebradas. Os galhos de sustentação do telhado estavam enegrecidos pelo fogo, em alguns casos completamente queimados. As janelas estavam cobertas com uma foligem negra e gordurosa. Eu quase desejo que eu tivesse morrido sem ter visto isso. A última coisa que ele ouviu quando saiu foi 2 capitães hobgoblins discutindo calorosamente quem iria transportar as armas encantadas.